nossa última palestra, que é a técnica atual, como é que realizada, para que serve e para quem serve, né? Com o doutor, é, ah, o doutor Renato Ferreira, né? O doutor Renato Ferreira ainda está se preparando, né? É, pronto. Doutor Renato Ferreira Araújo, ele é graduado em medicina pela UFMG, faz residência em psiquiatria, teve residência em psiquiatria na HGIP, IPSMG, mestrado em Minas Gerais, no caso, né? Mestrado em neurociência na ICB, UFMG, especialista em eletroconvulsoterapia, né? Na Columbia University, especialista em estimulação magnética transcraniana, né? Que é uma coisa que eu tenho muito interesse de saber ainda sobre esse tipo de procedimento, né, na Berenson Allen Center, em Harvard Medical School. É um membro da International Society of Neuromodulation Therapy, da ISEN, e o sócio-diretor da Clínica Mangabeiras, em Belo Horizonte. Doutor Renato Ferreira, seja muito bem-vindo. Agradeço você ter aceitado o nosso convite. Muito bem-vindo, cara. Olá, boa noite a todos que estão aí escutando a gente. Eu imagino que deva ter colegas, né, e também familiares de pacientes também, ou pacientes, pessoas, né, que têm interesse em saber um pouco mais sobre a técnica, sobre a eletroconvulsoterapia. Fico muito feliz, muito honrado pelo convite. Parabenizar as duas aulas que eu assisti, foram excelentes, aprendi muito com os colegas, e até ficou até sem graça. Eu falo assim, nossa, o que eu vou falar mais de tanta coisa bacana que já foi dita já hoje, essa noite, né? Das aulas muito boas. Mas então eu vou falar, vou me ater mais sobre a questão da técnica, né? Como foi falado, né? A gente chama da eletroconvulsoterapia atual, eletroconvulsoterapia modificada, né? Ou moderna também, pode-se assim dizer. Vou ainda falar um pouquinho sobre as indicações também, mas já foi muito bem falado na aula anterior, né? Então, na minha história também, como profissional também, desde que eu fui na residência, né, eu fui apresentado, né, lá tem um grande serviço de eletroconvulsoterapia, onde eu fiz a minha residência e me apaixonei, como o doutor Érico falou, né, quem fica adicto ao ECT, na verdade, é quem pratica o ECT, né, pela técnica, né, e depois fui me especializar, fui estudar sobre o tema, né, e pratico desde então o ECT, né. E para a gente é claro, né, assim, quem pratica eletroconvulsoterapia, né, nós trabalhamos com essa área, há muita indignação, né, de como somos vistos muitas vezes, né, e até por colegas, né. Como foi dito na primeira aula, também, como a mídia interpreta a nossa especialidade, especialmente, né, quem trabalha e a eletroconvulsoterapia. Tanto filmes antigos quanto filmes mais recentes, a gente tem, no caso, por exemplo, Bicho de Sete Cabeças aqui no Brasil, novelas recentes, todas retratam o quê? Retratam o tratamento como sendo um tratamento cruel, um tratamento de controle comportamental, um tratamento muitas vezes feito como uma forma de punição, né? Todos eles também utilizando uma forma de tratamento que se chamaria de ECT não modificado, que basicamente é a eletroconvulsoterapia feita na década de 30, né, a década de 40, que era feita sem anestesia, né? Lógico que alguns serviços fizeram isso ainda na década de 50, 60, até 70, mas a partir da década de 50 já veio a introdução da anestesia, e a partir da anestesia, né, um dos principais fatores da modificação aí da técnica, né, e outros que a gente vai falar aqui também. Mas o retrato, como eu falo muitas vezes com as famílias dos pacientes, né, a medicina evoluiu como um todo, né, então você vai fazer uma cirurgia, antes, né, fazia uma laparotomia, né, hoje faz uma videolaparoscopia, uma vídeo, né,
E o ECT também mudou. Não é o mesmo ECT que era feito há 70 anos atrás, né? E outra coisa que eu também costumo falar muito é o seguinte: se a eletroconvulsoterapia está presente até hoje, ela já é uma velhinha de 85 anos, né? É porque ela é muito eficaz, né? Porque se ela não fosse muito eficaz, ela já teria sido banida, né, da medicina, né? Não estaria na medicina, né? Então, essa velhinha, ela está aí até hoje porque ela é muito eficaz, muito efetiva, né? E continua sendo, né? E vai ser assim. E o que modificou, na verdade, grande parte foi na segurança do tratamento, né? E isso que a gente vai falar hoje também, falando da técnica, né? Quando a gente fala da segurança do tratamento, a primeira coisa que trouxe maior segurança ao tratamento de eletroconvulsoterapia foi o advento da anestesia. Então, a utilização da anestesia na eletroconvulsoterapia. Muita gente pergunta como é que é essa anestesia, como que ela é feita, né? É uma anestesia geral, né? O paciente é entubado, são dúvidas que os familiares e que os pacientes perguntam, né, muitas vezes para a gente. Na verdade, é uma anestesia endovenosa, de curta duração, né? Então, os medicamentos anestésicos utilizados são medicamentos que têm uma duração de curtíssima duração, muitas vezes 3 minutos a 5 minutos, né? Então, a duração anestésica deles é muito curta, né? Entre alguns exemplos que a gente tem, o Propofol, que é utilizado em outros tipos de anestesia, por exemplo, endovenosos, né? O etonidato, o tiobutal também, né? Podem ser utilizados. Então, esse medicamento, quando o paciente então, vai sofrer a eletroconvulsoterapia, é o primeiro medicamento dado, né? Para o procedimento de anestesia. Essa medicação vai fazer o quê? É um hipnótico, é um medicamento que vai fazer então o paciente dormir, né, profundamente, né, para que ele possa então ter tanto a hipnose quanto também um pouco de analgesia, tá? Alguns têm mais, outros têm menos analgesia, mas é também comum que possa ter algum grau de analgesia. Depois que o paciente, então, ele recebe esse medicamento hipnótico, é feito em seguida uma outra medicação. Essa medicação a gente chama de succinilcolina, que é um despolarizante neuromuscular, que ele faz com que a musculatura toda se relaxe, vamos dizer assim, dessa forma, né? Que ela despolariza e ela relaxa. Então, o paciente, o músculo não contrai, o músculo da perna, o músculo da barriga, do diafragma, o músculo do braço, né? Ele não vai contrair, certo? Então, nesse momento, o paciente está com a musculatura relaxada, não vai ter contração e está anestesiado, né? Também é uma medicação de curtíssima duração. Aí o anestesista, né, que está na sala, ele vai então aplicar, vai ventilar o paciente. A gente vê aqui nessa imagem a ventilação, né, que ela é feita através de uma bolsa, né, de um circuito de uma bolsa, máscara. Então não há intubação. Muitas vezes então, o anestesista ele até hiperventila, e isso é um processo que facilita, né, a indução da crise convulsiva, então ele vai ventila. E aí, depois que ele faz esse processo, é que a gente vai aplicar o estímulo elétrico, com o paciente, então, completamente anestesiado. O que significa isso? Significa que esse paciente, ele não vai nem sentir dor pela aplicação, né? Ele está anestesiado, então ele não vai sentir dor, e vai ter amnésia, ele também não vai se lembrar do que aconteceu, né? Além disso, ele não vai ter contração muscular, né? Nenhuma, né? Exceto o que pode acontecer na face por conta do estímulo elétrico. Mas ele não vai ter contração muscular, então ele não vai se debater, né? A gente não vai ver isso na eletroconvulsoterapia. Muitas vezes, quando vem um aluno participar de uma sessão,
ou às vezes até mesmo um familiar que queira assistir uma sessão, a gente fala no final, nossa, como é sem graça a sessão em si, né? O interessante não é a sessão do ECT, o interessante do ECT é o resultado do ECT, né? Porque a sessão não tem muita graça, né? Em si, né? Muito rápida, o paciente não esboça nenhuma reação, a gente vê pela monitorização que ele está tendo uma crise convulsiva, que a gente vai falar, mas é tudo muito rápido e não tem nenhum tipo do que é mostrado na mídia, do que era mostrado, enfim, essa coisa. E assim como eu falo que a evolução na eletroconvulsoterapia segue a medicina, né, inclusive durante a pandemia, né, então houve modificações na técnica em função da pandemia, por exemplo, o uso de filtros, né, EPA para poder ajudar a evitar o espalhamento, por exemplo, de um contágio para o paciente ou do paciente para a equipe de técnica, que está fazendo o procedimento, né. Então, está em constante evolução, né? Existem estudos com outros anestésicos também, embora os mais utilizados são esses que eu falei, né? Pela simplicidade, pela eficácia deles, mas é uma área também que está sempre em crescimento, né? Então, de um lado, a gente tem o quê? A anestesia trouxe a segurança, né? Evitou principalmente, por exemplo, como não há a contração muscular, um dos principais efeitos colaterais que se tinha na ECT não modificada era fraturas, às vezes pequenas fraturas de vértebras, né? Então, com isso se evitou risco como fraturas, né? Além de toda a cena que né, ver uma sessão de ECT não modificada, né? Que acaba sendo, né? Então, se de um lado a anestesia aumentou na segurança, né, não só de fraturas, mas também como eventos cardiovasculares, também, que a anestesia em geral diminui, né, aumenta a segurança de tudo, né, a anestesia. De outro lado, a gente vê o avanço na técnica de aplicação da convulsoterapia. Então, houve então uma modificação de como é aplicado, de como é fornecida essa corrente elétrica, né? Aqui a gente tem um exemplo de como que é, né, a corrente elétrica dos aparelhos antigos, né? Eu tive a oportunidade assim de ver, né, usando os aparelhos antigos, né, antes dos ECT, né, dos aparelhos modernos, né, que a gente chama de onda sinusoidal, que é uma onda que como o doutor Érico estava falando, né, se num pulso ultra breve, a gente está falando em torno de 0,3 milissegundos a 0,5, né? Eu falo que abaixo de 0,5 é ultra breve. Eu fico com receio de ECT de 0,5 por conta disso, está muito próximo do ultra breve aí, né? Aqui é acima de 2 milissegundos, né? Então, acima de 8 milissegundos, desculpa, né? Então, era uma carga excessiva que se dava, desnecessária, né? Como foi falado, que passa muito além do período necessário para estimular o neurônio, pegando o período refratário e aumentando mais os efeitos colaterais, principalmente os efeitos cognitivos. E aí, o que houve com a técnica mais moderna, com os aparelhos mais modernos? Os aparelhos mais modernos, a gente pode, com a mudança da corrente elétrica induzida, né, corrente elétrica induzida, não produzida pelo aparelho e fornecida, né, você conseguiu manter a eficácia do tratamento com menos efeitos colaterais, né, que foi essa chamada onda quadrada, né, que a gente vê aqui direitinho no desenho, na imagem, né. Então há uma diferença muito grande, ela é uma menor amplitude de onda, né? Ela é mais eficaz, o fato de ser quadrado aqui, né, para a despolarização do neurônio, é mais eficaz do que esse aumento gradual em rampa, né? Então, tem uma série de fatores que você pode, inclusive, modular aqui, né, que você pode mexer, que pode fazer com que você
diminua efeitos cognitivos, mantendo, né, ou pelo menos tentando manter próximo de uma faixa de resposta terapêutica adequada. E aí isso pode ampliar muito a sua técnica, a sua possibilidade de tratamento. Por exemplo, eu já fiz tratamento em pacientes que estavam estudando durante o vestibular para medicina, um quadro depressivo grave e que estava estudando, que pôde fazer uma técnica com mínimo de dano, prejuízo para cognitivo, né? Com uma resposta muito satisfatória, né? Então, você pode, mais uma ferramenta que você pode mexer, né? Então, trouxe para a gente, então, do lado, a anestesia trouxe a segurança e os novos aparelhos, eles trouxeram para a gente também a possibilidade de manipular melhor a corrente elétrica, evitando os efeitos colaterais cognitivos ou diminuindo eles, né? Tentando manter a mesma eficácia terapêutica ou mantendo a mesma eficácia terapêutica. Aqui é a brincadeira de quem trabalha com ST, né? Mexer nesses botões aqui, né? Que é o tamanho do pulso, né? A amplitude da onda, a frequência de disparo, né? Então é essa que é ou então essa que vamos falar assim, que os excetólogos fazem, né, no dia a dia, né? A gente vai falar aqui um pouco aqui sobre isso. Então é isso. Hoje a gente tem parâmetros, né? Quem antigamente, né, quando não se usava esses aparelhos modernos, muitas vezes nem era o psiquiatra que aplicava a eletroconvulsoterapia, né? Era o próprio anestesista. Ele fazia anestesia e ele mesmo aplicava com o aparelho, porque não tinha nenhum tipo de definição de carga elétrica a ser feita. Era a mesma carga para todo mundo. Era o mesmo pacote de energia para todo mundo, né? Então, para muita gente era excessivo, para outros era pouco. Você não tinha um padrão, um parâmetro individualizado. E hoje, o que os novos aparelhos trouxeram? Trouxeram para a gente a individualização do tratamento. Eu posso individualizar o tratamento, com isso evitando efeitos, ou minimizando efeitos colaterais, mantendo uma eficácia terapêutica. Para fazer isso, a gente tem alguns parâmetros, como a largura da onda ou a largura do pulso, né? Pulsos ultra breves até pulsos breves, né? A frequência dos estímulos, aqui é 20, viu, gente? Desculpa. A duração do estímulo elétrico, né? O tamanho da corrente elétrica, da amplitude dessa onda também. Normalmente, a gente hoje, atualmente, na nossa prática atual, a gente acaba mexendo nesses 3 parâmetros e o parâmetro da corrente ele é fixo. Por quê? Porque não tem estudos, tem poucos estudos sobre, na verdade, sobre modificação de correntes, né? Um até de um grande colega e amigo, que é o Dr. Professor Moacir Rosa, né? E a gente habitualmente então vai trabalhar nesses outros parâmetros aqui, né? E eles são interessantes. A gente sabe, por exemplo, assim, que frequências mais baixas e durações mais longas de estímulo, você consegue induzir uma crise convulsiva com uma carga menor, né? A gente fala que ele diminui o limiar convulsivo, né? Assim como larguras de onda ou larguras de pulso mais ultra breve, você reduz muito mais o limiar convulsivo e, por consequência, você acaba com uma carga menor de energia, você induz uma convulsão. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Bom, gente, então, é muito interessante nessa questão da eletroconvulsoterapia que e até as novas técnicas, né, os novos posicionamentos de eletrodos, esses padrões novos que a gente tem, ultra breve, breve, mostraram para a gente que não é só a eficácia da ECT
ela não é só a convulsão que é necessária para dizer sobre a eficácia do tratamento. Então, a convulsão é necessária, mas não é só ela a única importante para ter a eficácia do tratamento. A gente, né? A energia elétrica também é importante. A carga elétrica é importante em si, independente da convulsão, né? Tem que ter a convulsão? Tem, é o que a gente busca. A gente faz a eletroconvulsoterapia, a gente faz a convulsão. Mas existem convulsões não eficazes. Existem pacientes que convulsionam, que a gente consegue convulsionar ele, mas que aquela convulsão não é eficaz para o tratamento, né? Por quê? Porque aí tem a ver também com a parte da indução elétrica, da carga elétrica, né? que é fornecida aí, que é passada. Então, isso é interessante a gente falar isso, que tem esses dois fatores que são importantes na resposta terapêutica. A presença da convulsão e a presença e uma carga elétrica adequada, né? Aqui é um exemplo, né, da voltagem cerebral induzida num ECT bilateral, mas aqui mostra um pouquinho melhor para a gente como que no ECT bilateral, que a gente coloca, né, posicionamento dos eletrodos que vão passar a corrente elétrica em cada têmpora, né, como que ele atinge, né, todo o encéfalo, né? Ele é pouco específico, né? Já quando você faz o ECT bifrontal, o posicionamento vai ficar aqui, então, na fronte do paciente, você já tem um predomínio de atuação nas regiões frontais. Aqui é onde que passa, né, onde que está aqui o campo elétrico induzido pelo ECT. Pelo ECT unilateral, você acaba preservando todo um lobo cerebral, e isso faz grande parte do efeito, da diminuição do efeito cognitivo no ECT unilateral, né? E a gente vê claramente a diferença. Todos esses pacientes convulsionaram. Todos eles convulsionaram. Tiveram convulsão. Mas a gente pode ver, vamos falar que essas convulsões, do ponto de vista elétrico ali, né, do ponto de vista do campo magnético, do campo elétrico induzido ali, para produzir essa convulsão, são diferentes, né? E isso tem impacto na resposta terapêutica, por exemplo, na velocidade de resposta terapêutica e nos efeitos cognitivos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Como eu falei dessa menina que era uma estudante de medicina, jovem, estava deprimida, precisava de fazer o tratamento, tinha ideação suicida, etc., tinha todas as indicações, mas era importante também garantir que a menor perda cognitiva possível. Então, foi optado por fazer uma técnica unilateral ultra breve, que funcionou muito bem. Agora, às vezes você está com um paciente num quadro depressivo grave, com inanição, com sintomas psicóticos, você não se pode dar o luxo a fazer mais sessões, por exemplo, né? Então, você vai priorizar o quê? Vai priorizar um tipo, um formato, né, de ECT que tenha uma velocidade de resposta, né? A gente pode dizer mais nesse sentido, né? Que a gente vai ver que a eficácia comparável parece semelhante, pelo menos os estudos bem conduzidos sobre o tema, né? Mas a bilateral seria a opção de melhor escolha, né? Aqui é um outro modelo, ainda em experimentação, né? Que é a FIST. Tá. Bom, então, como eu falei, a gente tem na verdade, existem outras formas de posicionar o eletrodo, tá? Outras técnicas menos usuais, mas as mais usuais são essas três. Dentro delas, a bitemporal, sem dúvida nenhuma, é a mais utilizada no nosso país. Não é, por exemplo, em alguns outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a técnica unilateral é uma técnica mais utilizada, né? Mas são as duas técnicas mais utilizadas, a bitemporal e a unilateral.
A bifrontal é uma outra técnica também que pode ser utilizada. Ela tem menos estudos do que as outras duas e realmente fica-se um pouco inconclusivo, quer dizer, parece que a resposta dela é tão eficaz quanto a bitemporal, mas que se há uma diminuição do efeito cognitivo, ele é pouco significativo. Então, acaba sendo um pouco menos utilizado, embora alguns serviços optam por utilizar isso, né? E aí, como é que eu escolho a técnica, né? Cada serviço é feito de uma forma, né? Tem serviços que optam, né, ou a maioria desses serviços, pelo menos fora do Brasil, né, que começa-se com a ECT unilateral, né? E a partir de um determinado ponto de número de sessões, né, que o paciente fez, se não respondeu, por exemplo, com 6 sessões ou 8 sessões, modifica para a técnica bitemporal, por exemplo, né, modifica a técnica. O que a gente sabe sobre elas? Né? Esse é um estudo que eu acho que ele representa bem um pouco o que a gente sabe sobre as técnicas unilateral e bitemporal. Primeiro é o seguinte, quando a gente fala de comparação das duas técnicas, a gente não pode só falar do posicionamento dos eletrodos, a gente tem que falar dos posicionamentos dos eletrodos, tem que falar do tipo de pulso, se é pulso breve ou ultra breve, e falar da carga, inclusive, também. Qual que é a carga total utilizada. Isso tudo vai influenciar na resposta terapêutica. E aqui a gente vê isso. Então, o ECT bitemporal, né, pulso breve, que seria o nosso padrão de utilização, vamos falar assim, vou usar o termo padrão ouro, né, que é o de comparação, com a carga 2,5 vezes acima do limiar convulsivo, então esse seria o nosso padrão. Está aqui. A UST unilateral, tanto ultra breve quanto pulso breve, com carga alta, tá vendo? 6 vezes o valor do limiar convulsígeno, parecem ser tão eficazes quanto, pelo menos, né, foi o que esse estudo demonstrou. Não houve diferença estatística nessa amostra. Sabe-se que o SCT unilateral, tanto pulso ultrabreve quanto breve, se utilizado cargas baixas, a eficácia reduz. Então, para garantir uma boa eficácia na SCT unilateral, você tem que utilizar cargas altas. E mesmo utilizando cargas altas, o seu déficit cognitivo, a gente vai ver, é menor do que na bilateral. Já, por exemplo, o SCT bilateral pulso ultrabreve já se mostrou ineficaz. Então, olha só que interessante, é bilateral, né? Só que só de mudar o pulso para ultra breve, né, foi ineficaz. Então, quando a gente faz a escolha do posicionamento, eu tenho que lembrar também que eu vou escolher também o pulso que eu vou utilizar. Se eu escolho a UST unilateral, posso escolher o pulso ultra breve ou o pulso breve. E ambos eu vou utilizar a regra de ser pelo menos 6 vezes o valor do limiar convulsígeno, né? Que é a carga necessária para produzir a convulsão, mínima para produzir uma convulsão. Já no ECT bilateral, sempre pulso breve. Sempre pulso breve. Então, tem serviços que fazem esse caminho. Faz o ultra breve, se não melhorou, faz o unilateral breve, se não melhorou, faz o bilateral, né? Eu, particularmente, aí eu vou falar que acho que aqui é legal a gente falar um pouco da prática nossa também, eu tendo a escolher a técnica mais de acordo com a clínica, né, na necessidade que eu vejo de cada paciente, pensando naquilo que a gente falou. Resposta terapêutica, velocidade de resposta terapêutica e efeitos cognitivos, né? E aí colocar na balança para cada paciente. Às vezes um paciente, por exemplo, idoso, que a gente sabe que responde muito bem à terapêutica, né? Eu posso fazer um ECT unilateral, pulso ultrabreve, e aí
preservar a memória dele, né, diminuir o risco de confusão mental. Então, tem uma série eu acho isso fantástico, porque, na verdade, a gente abre para a gente um leque de possibilidades, né? Só facilita para a gente, só ajuda a gente a ter essas escolhas. Olha que interessante isso que eu falei, como que se reflete no efeito colateral. Os efeitos cognitivos aqui. Quando a gente compara os pulsos ultra breves com o pulso breve, que é em torno de 1 a 1,5 a 2 milissegundos, os pulsos breves são os que apresentam piores scores de tempo de reorientação. Quando demora mais tempo para reorientar, depois que faz a sessão de ECT, tempo de reorientação, tempo né, o paciente depois que acorda da sessão de ECT, o tempo que ele demora para voltar a reorientar no tempo e no espaço, né? Saber quem que ele é, onde que ele está, que dia é hoje. Quanto mais demorado esse tempo de reorientação, prediz mais efeitos cognitivos, né? Mais amnésia anterógrada, né? Mais efeitos cognitivos. E a gente vê claramente nesse trabalho que é o seguinte, que o pulso breve é o que mais provoca, né? Aumento do tempo de reorientação, inclusive se ele for utilizado unilateral. Então, o ECT unilateral pulso breve, às vezes as pessoas acham que não tem efeito sobre a memória, é reduzido em relação ao bilateral, mas não é tão reduzido assim, né? Realmente, o que a gente vê que pronuncialmente tem um efeito bem menor é o ECT unilateral pulso ultra breve, né? E faz uma grande diferença. Então, esse que é o dilema. Eu falo o dilema do ECT. Cargas baixas, principalmente impulsos ultrabreves, podem ser ineficazes. Então, o paciente pode ter uma convulsão e não ser eficaz, mesmo tendo convulsão generalizada. Então, não só a convulsão, e às vezes as convulsões, gente, são lindas do ponto de vista eletrocefalográfico, né? São aquelas convulsões figura de livro, mas são ineficazes. Já cargas altas, bitemporal, podem causar grandes distúrbios cognitivos, né? Podem ter amnésia enterógrada, etc. Então, o nosso dilema é como a gente fica numa balança aí para poder achar esse meio termo, né? Para isso, é muito importante, então, tudo que eu falei aí de carga, a coisa mais importante que faz a diferença hoje é a gente titular a carga de cada paciente. Cada indivíduo, cada paciente tem a sua carga, vamos dizer assim, seu limiar para produzir uma convulsão, limiar convulsígeno, né? É individualizado e tem fatores que são relacionados a limiares maiores ou menores que podem modificar esses limiares convulsígenos, né? Mas o importante é que, na primeira sessão de ACT, que você faça, idealmente, a titulação da carga, né? Porque é através disso que você vai ter um parâmetro de todo o seu tratamento. Se você quiser mudar a técnica, é lógico que você vai retitular, porque só de mudar a técnica, isso muda o limiar, né? Mas, de qualquer forma, já te orienta bastante a carga do tratamento, a dose do tratamento, né? Se não ser, vamos falar assim, a dose do seu remédio, né? Para você não ser tóxico, né? E nem ineficaz, como a gente falou. Então, a titulação da carga é muito recomendável. Ela é feita de forma... Aqui é um exemplo de uma tabela de titulação de carga. Na primeira sessão, você começa geralmente com carga mais baixa do aparelho ou as mais baixas do aparelho e você vai, subsequentemente, aumentando a carga até conseguir atingir aquela carga que produz a convulsão. Uma convulsão tônico-clônica generalizada. Uma convulsão que a gente vai mostrar com parâmetros que sejam adequados, né? Pelo menos assim, uma convulsão motora adequada, uma convulsão, né, se a gente observar uma boa convulsão eletrocefalográfica, e aí você tem ali a carga que seria a do limiar convulsivo. Então, por exemplo, você pode começar com esse parâmetro de carga de 32 milicoulombs. Aqui dá alguns exemplos de como você pode
chegar nesses 32 milicoulombs com aqueles 4 botãozinhos que eu falei, né? Tamanho de pulso, frequência, tempo e amplitude. Aí não convulsionou com essa carga, eu aumento para 48. Não convulsionou, eu aumento para 80. Ah, convulsionou com essa carga. Ah, então essa carga é o limiar convulsivo. Bom, o que eu faço com isso? Na próxima sessão, eu vou utilizar, então, esse dado para mim para ver qual que vai ser a dose que eu vou utilizar. Ah, não, eu vou utilizar bitemporal no ECT. Eu estou fazendo bitemporal, por exemplo, né? Então, eu vou fazer 1,5 vezes esse valor. Eu vou fazer 2,5 vezes esse valor, né? E aí vai ser a minha dose. Pode ser que ao longo do tratamento eu precise modificar isso, mas eu já tenho um parâmetro, né? Eu fiz unilateral, fiz lá unilateral ultrabreve, consegui lá com 16 milicoulombs, eu consegui uma convulsão. Aí eu vou fazer o quê? 6 vezes esse valor, nunca menos, né? Ou idealmente não fazer menos, porque você provavelmente vai ser mais ineficaz a sua convulsão. Então, isso ajuda. Em algumas situações específicas, né, ou em alguns serviços, utilizam-se outras técnicas para avaliar a carga, a dosagem da carga. Antigamente se utilizaram muito essa dosagem de pressão relacionada pela idade, mas ela é muito rudimentar, né, muito precária, né? E pode ser que você esteja dando uma dose muito abaixo ou muito acima, então ela não é recomendada. Tem técnicas que a gente, por exemplo, assim, um paciente catatônico, grave, você vai priorizar o quê? A memória ou você vai priorizar a resposta terapêutica rápida? Resposta terapêutica rápida. Então, uma das técnicas que pode ser utilizadas é se utilizar a carga máxima na primeira sessão. E nas sessões subsequentes, você vai reduzindo a carga baseando no EEG. Mantendo a qualidade do EEG, você vai reduzindo. A partir do momento que tem uma diminuição da qualidade dos parâmetros de EEG, você entende que aquilo já não é que seria a carga adequada. Então, muitas vezes também a situação clínica vai dizer para a gente qual que vai ser a nossa estratégia de titulação de carga. Vou falar um pouco de monitorização da crise convulsiva. Então, um paciente, né, que chegou para fazer o ECT, deitou no leito, está lá em jejum, vai ser submetido ao ECT, a gente vai colocar os eletrodos, né, vai colocar uma monitorização antes de começar o processo em si, com a anestesia em si. A gente monitora basicamente 3 aspectos. A reação motora, né, do paciente, a reação convulsão motora. Então, Renato, você falou comigo que a gente não vê mais a reação motora, né? Como é que é isso, então? Tem ou não tem? Na verdade, em um dos membros, a gente faz um garroteamento desse membro antes de fazer a succinilcolina, que é o relaxante muscular, para ter pelo menos um parâmetro motor, né? É interessante ter esse parâmetro motor, por quê? Porque nem sempre o seu EEG vai vir de boa qualidade. Às vezes os eletrodos não estão bem ficcionados, ou então mesmo assim está com muita interferência, e você pode não ter uma observação boa no EEG de uma convulsão. E se você não tiver um padrão, um outro parâmetro, você pode às vezes não saber se você convulsionou ou não convulsionou o paciente. E aí, se ele tem uma convulsão motora, ficou claro, evidente, que ele teve uma convulsão tônico-clônica generalizada, né? Então, a presença da convulsão motora é um indicativo que ele convulsionou, teve uma convulsão generalizada, que é o que a gente precisa, né? Algumas vezes pode não acontecer essa convulsão em decorrência generalizada, você não vê, e, por exemplo, assim, às vezes você não fez não garroteou direito o membro, aí passou succinilcolina, então tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa hora, tá? De fazer isso adequadamente. E tem um grande ponto aqui, que é o seguinte, e aí, o que se considera uma convulsão adequada do ponto de vista motor? Existem umas regras, né? Acima de 25 segundos, acima de 15 segundos, né? A Associação Americana de Psiquiatria coloca que acima de 15 segundos.
mas o próprio Max Fink, né, um dos maiores autores aí na área, né, cita que parece que fez parte um pouco desse consenso, que eles não tinham, eles entraram num consenso, porque não tem nenhum dado na literatura que mostre para a gente qual que é o valor ideal, ou o mínimo ideal. Não tem, não tem. E sobre o tempo de convulsão motora. Então, o tempo de convulsão motora, ou até elétrica, a gente vai falar assim, né? Por mais que seja um parâmetro que todos os serviços do mundo vão pegar esse parâmetro, né? Todos nós fazemos esse parâmetro. Não existe uma prova realmente cabal que ele seja um parâmetro que indique para a gente qualidade de resposta terapêutica, sobre resposta terapêutica. Eu utilizo esse padrão de 15 segundos, porque eu acho que a gente tem que ter um padrão, né? Para a gente ter. Entre 10 a 15 segundos eu já acho aceitável, né? Senão eu considero que é uma convulsão frustra, né? Mas isso aí vai variar de serviço para serviço, como eu falei, como não é algo que tem um consenso tão claro na literatura, tá bom? Até porque anestésicos, medicações, todos podem alterar isso. Outro tipo de avaliação que a gente tem é a reação ictal cerebral. Então, a gente coloca eletrodos no cérebro para a gente poder também avaliar essa convulsão. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui mais real. Esse é um exemplo de um paciente que foi submetido à eletroconvulsoterapia. E aqui em cima a gente vê o EEG dele durante a crise. Então a gente vê claramente aqui como é que é o padrão, né? Ele entra, a gente chama de fase de recrutamento, fase polyspike, né? Fase tônico, fase clônica, né? E aqui há um silêncio pós-cortical, pós-ictal. Eu estou frisando isso, que parece ser o único parâmetro mais adequado para avaliar a resposta clínica, além da resposta clínica, viu, gente? O principal parâmetro de resposta clínica de um paciente fazendo CT é a resposta clínica dele. Esse é o que baliza tudo, né? Do ponto de vista eletrocefalográfico, o principal parâmetro é a supressão pós-ictal. Isso aqui, ó, vocês estão... Mais uma vez, tempo convulsivo de EEG parece que não prediz também. Mas tem um mito, né, também sobre isso. Então, acima de 25 segundos, se for abaixo, é ineficaz. Isso é um problema, porque a gente sabe que há uma redução do tempo de convulsivo nas sessões subsequentes, à primeira, segunda sessão. Então, o tempo de convulsão ele é reduzido à medida que você vai fazendo os ECTs, principalmente nas primeiras sessões. E se você aumenta a carga, ao invés de aumentar, que é um outro equívoco, que as pessoas acham assim, então eu vou aumentar a carga para aumentar o tempo de convulsão. Na verdade, o tempo convulsivo diminui. Cargas mais altas estão relacionadas com tempo convulsivos menores. Cargas mais baixas, mais próximas do limiar, com tempos convulsivos maiores. E são aquelas geralmente mais ineficazes, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu, assim, graças a Deus, eu me libertei alguns anos disso na minha vida, de preocupar com o tempo de convulsão. E agora tem alguns parâmetros que podem ajudar, como, né, amplitude. Tem um parâmetro muito interessante para esse termo lateral, que é a coerência interhemisférica. O bitemporal a gente fez com maior frequência, né, claro, mas o unilateral é um padrão, às vezes, de má resposta, é quando não há coerência interhemisférica. Quando há coerência, é um bom parâmetro. Né? Ok? E, por último, a reação cardiovascular. A gente vai monitorar, então, a pressão arterial, a frequência cardíaca, um eletrocardiograma contínuo, né, também durante a sessão. E aqui a gente vê como que é basicamente a alteração da frequência cardíaca e da pressão arterial durante o ECT. Né? Os maiores riscos relacionados à técnica, ao ECT, estão relacionados aos efeitos cardiovasculares. Né?
E o que a anestesia proporcionou foi essa segurança também, né? E por isso também é importante a gente fazer o risco pré-anestésico, né, a avaliação clínica do paciente, porque é aqui que o bicho pega, vamos dizer assim, né? Quando você faz o estímulo elétrico, antes do paciente ter a convulsão, ele tem uma forte reação parasimpática, rápida e forte. Depois, quando ele convulsiona, ele entra em convulsão, ele vai ter um estímulo simpático, então a frequência cardíaca dele vai lá em cima, né? E logo quando a convulsão termina, a frequência dele vai diminuir novamente por um efeito parasimpático de novo. Tem uma bradicardia depois. Então a gente tem um parâmetro que a gente chama trifásico: parasimpático, simpático, parasimpático. Aqui, às vezes, você pode ter até uma leve assistolia, né? Pode ter, tá? Para minimizar principalmente os efeitos parasimpáticos, que são os mais mal tolerados por nós, a gente utiliza a atropina durante a anestesia, né? Então, a atropina tem serviços que utilizam de forma para todos os pacientes, ou a maioria deles, tem alguns serviços que só utilizam se houver necessidade. Também não é uma obrigatoriedade, mas acaba sendo muito utilizado. No nosso serviço, a gente utiliza de forma rotineira a atropina. Bom, eu vou, a gente, pelo andar da hora aqui, eu vou pular um pouco essa parte de indicações, né? Mas só, porque essa parte foi muito bem falada pelo Dr. Érico, né? Tem uns slides aqui que não vão acrescentar aqui, né, o que ele falou. Eu só queria falar uma questão aqui que a gente tem que frisar aqui do ECT, é que a gente fala muito da taxa de eficácia, de resposta terapêutica, mas como é que isso é a longo prazo, né? Então, lembrar que a taxa de recaída, principalmente eu estou falando dos pacientes com depressão, né, principalmente os pacientes com depressão refratária, ela é muito alta, né? Então, a gente tem que pensar no pós-ECT também. Sempre quando você estiver começando um ECT com o paciente, você tem que pensar no pós dele. Se você vai fazer ECT de manutenção, se você vai entrar com lítio, qual que é a sua estratégia que você vai fazer ECT de manutenção, lítio mais antidepressivo, qual que é a sua estratégia para o pós. Por quê? Vê que a taxa de recaída, na verdade, ela é até maior que 40% dos primeiros 6 meses pós-ECT. Se você não fizer nada, a taxa pode chegar a 80%, né? Em pacientes que estão sendo submetidos a CT de manutenção, a taxa pode ser ainda alta, de 50% em 1 a 2 anos. Então, assim, a gente está falando que não pode esquecer que a estratégia terapêutica não termina com o final do curso agudo de tratamento, né? Algumas coisas importantes na manutenção, né? E parece que as drogas mais utilizadas, né, que tem maior evidência, nortriptilina e lítio, venlafaxina e lítio, né? E lembrar que a CT de manutenção ela é segura e ela é eficaz na prevenção de recaída ou recorrência. Segura, inclusive, do ponto de vista cognitivo, né? Mania já foi falado, muito bem falado, esquizofrenia também. Aqui só lembrar da catatonia, e eu vi foi falado, né, sobre a questão do autismo infantil, e uma das coisas que parece a gente que pode ser uma das explicações para o uso da ECT no autismo infantil é, na verdade, que grande parte desses automatismos motores desses pacientes com autismo grave podem ser, na verdade, sintomas catatônicos. Chega a uma porcentagem, eu não lembro de cor, de quase 20%, né? Então, o pessoal que trabalha com ECT na infância e adolescência é que tem maior expertise nisso, né? Então, o uso, muitas vezes, no autismo e no retardo mental não é muitas vezes pela própria autismo em si, mas pela síndrome catatônica. E não é aquela catatonia que a gente aprende nos livros, né? Aquela catatonia estuporosa, né? Mas a catatonia agitada, né? O automatismo motor com a catatonia agitada, né? Que a gente acaba achando que é agitação psicomotora só, e na verdade é um quadro catatônico. E responde excelentemente ao CT, né? Eu já tive alguns casos de autismo que, né, era na verdade estavam em quadro de catatonia, né? Esse automatismo motor aí,
Eu lembro muito bem de uma paciente autista minha, eu vou contar aqui para vocês rapidinho, só que a mãe dela me falou assim, doutor Renato, você não pode dar antipsicótico para ela, nem antipsicótico para ela. Você pode dar de forma alguma, porque ela piora com antipsicótico. E eu falo, o que é isso? A mãe querendo falar comigo, ela estava agitada, né? Falar comigo, o que eu tenho que dar, né? Fui de antipsicótico para ela, ela só piorou, né? Típico da catatonia, né? E até que caiu a ficha de mim, que era um quadro catatônico, quando eu fiz a prova terapêutica com benzodiazepina, e aí ela tratou com ECT e teve uma resposta fantástica. Então é isso, só para lembrar da catatonia, que não é só os sintomas de mobilidade, mas a agitação psicomotora está presente na catatonia também. Assim como as alterações de eglalalia, né, comportamento estereotipado. Síndrome neuroléptica maligna também é uma outra indicação. É interessante que o ECT ele é eficaz tanto na resposta terapêutica para a síndrome neuroléptica maligna, quanto para a própria doença de base, né? E outras indicações, como doença de Parkinson, né? A gente vê pacientes, eu vejo mais pacientes assim, doença de Parkinson com depressão, e se está tratando a depressão, mas há uma melhora dos sintomas motores, fazendo o tratamento, e status epilépticos. Existe uma outra indicação off-label, né? Que tem cada vez mais relatos de casos, séries de casos sobre isso, e que na clínica a gente acaba fazendo também, que em alteração comportamental em pacientes com demência. E é muito interessante também, é um tema de aula, né? É um uso off-label aí do ECT na demência, e é interessante que a gente fique com medo do risco de efeitos cognitivos, mas na verdade já se mostrou muito seguro na demência de Alzheimer, ou na demência, né, desculpa, em geral. Por último, só lembrar, né, que a avaliação pré-ECT, né, não há contraindicação absoluta para realizar o ECT, né, mas é lógico que existem situações clínicas que há um aumento de risco para o paciente, né, de comorbidades presentes, principalmente comorbidades cardiovasculares, né. Os exames devem ser pedidos de acordo com a avaliação clínica e comorbidades do paciente. Então, os exames são orientados, né, então, pela clínica, né. Tá? E lembrar que, na verdade, o ECT ele é frequentemente utilizado em pacientes com doenças clínicas graves, né, e com relativa segurança. Então, a gente trata pacientes muito idosos, com muitas comorbidades e com muita segurança. É isso, gente. É isso que eu queria falar um pouquinho para vocês aí. Obrigado, doutor Renato Ferreira Araújo, pela palestra maravilhosa que você apresentou aí pra gente, né? Eu achei que todos os 3 palestrantes conseguiram expor de forma maravilhosa esse tema. A gente tem uma pergunta para o doutor Renato também. Se é indicado também, acho que vocês acabaram falando, na verdade, sobre isso, mas eu queria ouvir sua explanação sobre a indicação do ECT para o suicídio, né, para a ideação suicida. Uhum. Na verdade, eu pulei na hora que a gente estava falando, que também o doutor Ed, né, falou sobre isso. Na verdade, é uma das principais indicações, principalmente no paciente deprimido que está com ideação suicida. E é um fato interessante que a resposta anti-suicida do ECT acontece antes, muitas vezes, do que a resposta antidepressiva. Então, você vê muitas vezes o paciente melhorar a ideação suicida antes mesmo de melhorar os sintomas depressivos. Às vezes com 2, com 3 sessões. Acho que o Dr. Érico mostrou a estatística, né? Você já tem uma percentagem elevadíssima de redução de ideação suicida, e antes mesmo de você já ter, com 3 sessões, você não vai ter uma resposta antidepressiva, por exemplo, e ter uma resposta antidepressiva. Então, é uma indicação formal, na verdade. Isso é importante. Então, muito obrigado, doutor Renato, pela palestra maravilhosa, né? Acho que deu para a gente ter um contato muito legal com esse tema. Muitas pessoas que eu vi passando mensagem aqui, amigos, profissionais, falando sobre o quanto essas palestras estavam sendo
ilustrativas, né? O quanto eles estavam conseguindo aprender com essas palestras. Eu achei interessante. Acho que foi concluído o nosso objetivo, o nosso maior objetivo, que é levar um pouquinho de saúde mental para as pessoas, né? Promover um pouquinho, porque eu acredito que a melhor forma da gente ter saúde mental é a partir da promoção de saúde mental. Não adianta a gente tentar agir apenas na emergência, agir apenas quando a pessoa está doente, se a população precisa, né, se cuidar mais. Então a gente mostrou um pouquinho sobre esse tema, sobre esse procedimento que ele tem tido uma resposta muito legal, um procedimento que está sendo feito em algumas clínicas, na Clínica Fênix a gente tem esse procedimento e que o Dr. Renato falou muito bem. Obrigado, Renato, pela apresentação, viu? Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Então, pessoal... Depois eu quero ir conhecer, viu? O convite já está para ir em feito. Salvador. Pode vir aqui conhecer, o convite está feito. A gente vai adorar ter sua presença aqui.